Epicteto avisou ao seu carrasco: "Você vai quebrar minha perna." O homem continuou torcendo. O osso estalou. O escravo, sem soltar um grito, apenas disse: "Eu não disse que ia quebrar?" A maioria das pessoas quebra por muito menos. Um boleto, uma briga, um cansaço que não passa. Mas você errou o diagnóstico do seu caos. O conforto é mentiroso. Ele fabrica gente fraca. O que define você é a pancada. Este vídeo não é para te consolar. É para mostrar por que o seu pior momento não é o fim. É o filtro. O que sobra quando o chão some é o que você realmente é. Enquanto você foge da dor, Epicteto a usava como arma. E é aqui que sua resistência começa. Você foge da dor porque te ensinaram errado. Tenta ignorar o vazio de rolar o feed por horas, buscando um alívio barato, enquanto as contas atrasam, ou o relacionamento desmorona no quarto ao lado. Foge do desconforto, da rejeição, da humilhação, de tudo aquilo que desmonta a imagem que criou de si mesma. Mas tem um problema nisso. Quem busca só conforto nunca descobre do que realmente é capaz. Força emocional não nasce na tranquilidade. Ela nasce quando a vida aperta até não sobrar espaço para fingimento. É fácil parecer equilibrado quando o dinheiro entra, quando ninguém decepciona você, quando o corpo responde e os planos ainda fazem sentido. O difícil é continuar inteiro quando a realidade começa a arrancar tudo isso. E é aí que muita gente quebra, não por ser fraca, mas porque passou tempo demais acreditando que viver bem significava nunca sofrer. Estamos atrofiando no sofá da conveniência. Chamamos qualquer aperto no peito de erro sistêmico. A mente moderna criou uma obsessão doentia por estabilidade. Tratamos tristeza como defeito de fábrica, sofrimento como prova de incapacidade, como se qualquer dor fosse um defeito na alma. Só que a vida nunca prometeu conforto permanente. Ela prometeu mudança. E toda mudança cobra um preço. Epicteto entendia isso de um jeito brutal. Ele nasceu escravo. Perdeu liberdade, dignidade e o controle sobre o próprio corpo muito cedo. Mesmo assim, não passava os dias perguntando: por que isso aconteceu comigo? A pergunta dele era outra: o que isso está tentando revelar em mim? Essa diferença muda o jogo. Quem se quebra foca apenas no motivo do estrago. Quem resiste observa no que está se transformando durante o fogo. O sofrimento não mostra apenas seus limites. Ele mostra o que ainda continua de pé quando todos os seus limites são ultrapassados. Se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, considere se inscrever no canal. Ainda existem muitas conversas importantes pela frente. Existe um momento específico em que a dor muda de forma. No começo, ela parece injustiça, uma agressão, um peso impossível de carregar. Você reclama, se revolta, tenta escapar, procura distração, procura anestesia. Mas depois de tempo demais apanhando da vida, alguma coisa muda. Você percebe que fugir cansa mais do que encarar, e talvez seja aí que a maturidade realmente comece. Não quando você vence, não quando tudo melhora, mas quando para de desperdiçar energia perguntando por que aquilo aconteceu. A verdade é dura. A vida não negocia com ninguém. Ela não pausa enquanto você encara o teto às 3 da manhã, ouvindo o tique-tique seco do relógio. Não reduz o impacto porque você teve uma infância difícil. Não alivia a pressão só porque o quarto está frio e sua mente já está no limite. Aceitar isso parece cruel no começo. Só que existe liberdade escondida aí. Enquanto você acredita que a vida deveria ser justa o tempo inteiro, continua vivendo em guerra contra a realidade. Toda dor vira ofensa pessoal. Toda perda vira revolta. Toda dificuldade vira sinal de fracasso. E isso
destrói pessoas por dentro. Tem gente que sofre mais pela resistência à dor do que pela dor em si. Luta desesperadamente para manter tudo confortável, tudo previsível, tudo seguro. Mas a vida nunca foi construída para permanecer estática. Tudo muda, tudo desgasta, tudo termina, tudo escapa do controle em algum momento. E talvez a verdadeira força emocional comece exatamente quando você para de exigir que o mundo seja leve para conseguir continuar. Epicteto ensinava que não controlamos os acontecimentos. Controlamos apenas a maneira como respondemos a eles. Isso parece simples quando lido num livro, mas ganha outro peso quando a vida finalmente arranca alguma coisa importante de você. É aí que a filosofia deixa de ser frase bonita e vira sobrevivência. Quando a dor chega de verdade, sobra apenas uma pergunta: isso vai destruir você? Ou vai obrigar você a descobrir uma força que nunca precisou usar antes? O sofrimento revela uma coisa que quase ninguém aceita enxergar. Muita da força que admiramos nas outras pessoas nasceu em buracos onde elas acreditavam que não iam aguentar mais um dia. A mente romantiza pessoas fortes. Imagina disciplina perfeita, controle absoluto, frieza emocional. Mas quase nunca é assim. Por trás de alguém realmente forte, normalmente existe uma fase silenciosa de destruição. Noites mal dormidas, medos escondidos, vergonha, fracassos, momentos onde desistir parecia muito mais lógico do que continuar. Só que existe uma diferença entre pessoas que são consumidas pela dor e pessoas que começam a crescer dentro dela. Algumas usam sofrimento apenas como prova de que o mundo acabou com elas. Outras começam a usar sofrimento como treinamento. E isso muda completamente a maneira como enfrentam a vida. Porque quando você para de enxergar dificuldade como castigo, algo dentro da mente começa a endurecer do jeito certo. Não um endurecimento frio, amargo, fechado, mas uma firmeza diferente. Aquela calma estranha de quem sobreviveu ao próprio pior momento. Existe uma confiança que só nasce depois do caos. A confiança de perceber: se eu sobrevivi àquilo, talvez eu consiga sobreviver ao resto também. E ninguém consegue comprar esse tipo de força. Ela não vem de frase motivacional, não vem de conforto, não vem de facilidade. Ela nasce quando a vida obriga você a continuar mesmo sem garantia de melhora. Epicteto dizia que dificuldades mostram o caráter das pessoas. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente evita o sofrimento a qualquer custo. Porque dor revela verdades desconfortáveis. Mostra dependências, mostra fragilidade emocional, mostra orgulho, mostra covardia, mostra o lixo que você varreu para debaixo do tapete enquanto tudo ia bem. Só que aí existe algo importante. O sofrimento também revela coragem, revela resistência, revela dignidade, revela a capacidade humana de continuar mesmo carregando peso demais dentro do peito. Talvez você ainda não tenha percebido isso, mas parte da força que procura desesperadamente pode já estar nascendo exatamente dentro da fase que você mais queria evitar. Existe uma armadilha perigosa no sofrimento. Depois de tempo demais apanhando da vida, você acredita que virou apenas aquilo que sofreu. A decepção vira identidade. O fracasso vira identidade. O abandono vira identidade. O que queima em você começa a falar no seu lugar. E sem perceber, você vive como um derrotado antes mesmo da próxima batalha começar. Muita gente nunca sai desse ponto. Transforma ferida em personalidade, amargura em visão de mundo, cansaço em destino permanente. E é por isso que tantos continuam presos ao próprio rastro de destruição anos depois.
Porque a ferida, quando não é encarada, convence você de que não existe nada além dela. Só que existe uma diferença enorme entre carregar cicatrizes e viver ajoelhado diante delas. Epicteto perdeu quase tudo: liberdade, controle, conforto, segurança. Nenhum homem é livre quando se torna escravo da própria mente. E essa é a batalha real. Não sobreviver ao que dói, mas impedir que o dano defina completamente quem você se torna. Sofrimento prolongado deforma pessoas. Algumas ficam mais conscientes, mais fortes, mais humanas. Outras contaminam tudo ao redor. Perdem esperança, perdem coragem, perdem a capacidade de acreditar em qualquer coisa boa. E isso acontece devagar. Primeiro você para de confiar, depois para de tentar, depois para de sonhar, depois apenas existe, como alguém emocionalmente anestesiado. Só que existe uma saída. O momento em que você entende que sangrar não obriga você a construir sua casa sobre o sangue. Você não precisa transformar o ardor em sua morada. Sua dor não é um selo de qualidade, é apenas lenha. Maturidade é apenas isto: carregar marcas sem deixar que elas comandem o seu olhar, ou o que resta do seu mundo. Talvez a maior mentira que contaram para você seja esta: que força significa nunca cair, nunca tremer, nunca cansar, nunca sentir medo. Mas pessoas realmente fortes não vivem acima da dor. Elas apenas param de fugir dela. Existe um momento em que você entende que a vida não vai parar para reorganizar os pedaços por você. Ninguém virá salvar sua mente. Ninguém carregará o peso interno que você evita encarar. Ninguém vai travar essa batalha no seu lugar. E isso parece assustador no começo, até perceber que também existe poder nisso. Porque quando você aceita que precisa atravessar o fogo com as próprias pernas, algo muda dentro da mente. Você para de esperar resgate, para de negociar com a realidade, para de gastar energia tentando voltar para uma versão antiga da vida que já morreu, e começa a construir força de verdade. Não aquela força barulhenta, não a máscara de quem quer parecer inabalável, mas a força silenciosa de quem continua caminhando, mesmo cansado. A força de quem sente medo e ainda assim segue, de quem perdeu muito e ainda assim não virou destruição, de quem foi esmagado pela vida, mas recusou transformar dor em veneno. Talvez seja isso que Epicteto tentava ensinar. O sofrimento não veio apenas para testar sua resistência, veio para mostrar o que existe em você quando conforto, controle e estabilidade desaparecem. Porque qualquer pessoa parece forte quando tudo funciona. A verdadeira força aparece quando o mundo deixa de fazer sentido. E mesmo assim, você continua. Respira, levanta, continua. Mesmo sem aplauso, sem garantia, sem certeza de melhora imediata. E talvez seja exatamente agora, no meio da fase que você chama de pior momento da sua vida, que a parte mais forte de você esteja finalmente nascendo. A vida vai continuar apertando você. Vai existir perda, silêncio, fracasso. Dias onde sair da cama parece pesado demais. Isso não significa que você está quebrando. Talvez signifique apenas que finalmente chegou ao ponto onde não consegue mais esconder de si mesmo quem realmente é. Epicteto entendia uma coisa que o mundo moderno esqueceu. O sofrimento não é automaticamente destruição. Às vezes, é revelação. Porque algumas pessoas passam a vida inteira confortáveis e nunca descobrem a própria força, nunca descobrem a própria coragem, nunca descobrem o que conseguem suportar, nunca descobrem a diferença entre parecer forte e realmente ser forte. Você descobriu, mesmo nos dias em que achou que não conseguiria continuar. E talvez
seja exatamente isso que torna certas pessoas diferentes. Não a ausência de dor, mas a decisão silenciosa de continuar sem permitir que a dor transforme tudo dentro delas em escuridão. Então, respira. A fase difícil não define o fim da sua história. Talvez seja apenas o lugar onde a vida está terminando de construir a parte mais forte de você.